A paz do Senhor para todos os irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando esta live. Todos os dias nós estamos aqui procurando servir a Igreja do Senhor em Campo Alegre. Cremos que você está enfrentando este problema com fé, com esperança, com graça de Deus, com sabedoria de Deus, você e a sua casa, você e a sua família. E nós aqui estamos intercedendo pela tua vida, crendo que o Senhor há de responder você, há de cuidar de todos nós. Todos os dias estamos aqui, a Assembleia de Deus em Campo Alegre está de portas abertas para aqueles que querem vir orar individualmente. A Assembleia de Deus está de portas abertas também para aconselhamento, para oração. Você pode vir na parte da tarde, estaremos aqui da 1h30 às 5h30. Também queremos e desejamos que esse tempo passe o mais rápido possível para nós estarmos juntos novamente como igreja. Sabemos que somos igreja de forma individual, mas somos a família do Senhor, comprada por Jesus na cruz do Calvário. Então, ela se reúne, e o templo é o lugar para esta família se reunir de uma forma mais visível, para orarmos uns pelos outros, para cantarmos, para estarmos em comunhão, para adorarmos juntos, para servirmos a Deus juntos. Perante estas situações, a gente vê o quão frágil somos, o quão limitados somos. Mas assim que esta pandemia passar, porque o Senhor já tem dado o seu limite, pode ter certeza, nós estaremos unidos novamente. E eu chamo você, irmão, irmã, a estar conosco nos cultos. E nós estamos obedecendo a lei, obedecendo o que o nosso governador tem orientado e tem decretado. Estamos obedientes, a Igreja do Senhor segue de uma forma coerente. Não estamos, até porque não podemos nos reunir, mas estamos agindo da mesma forma. A igreja não para, a obra não para. As orações seguem, a busca de Deus, pela presença de Deus, caminhar pela palavra, com temor, com graça. Não é porque você está em casa, crente, que agora você está desviado do caminho do Senhor. Não, você está em casa, mas você é noiva do Senhor, você reúne a tua família, você lê a palavra, você ora, você busca a face de Deus. E nós queremos que você faça isso. Ensine teus filhos, sente em volta da mesa, faça teu culto doméstico, e enquanto não voltarmos, faça isso. E depois estaremos todos juntos, envolvidos nas atividades, nos congressos, nas reuniões. Sabemos que será um ano não tão fácil pela frente, será um ano difícil. Não somos ingênuos para achar que é um ventinho, que é uma coisa tão leve. Deus permitiu, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele permitiu o dilúvio, Ele permitiu tantas outras coisas que nós vemos na Bíblia. Ele permitiu, mas Ele é soberano, como foi lido aqui no Salmo 46. Ele é soberano, e para aqueles que buscam refúgio nele, Ele há de refugiar, de amparar, de ajudar. Por isso, meus irmãos, vamos seguir com essa esperança, essa expectativa em nosso coração. Convidamos você para, se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Os nossos irmãos têm o nosso WhatsApp. A igreja está para servir. Nossos irmãos do Fragosos, na pessoa do pastor Jardson, nossos irmãos do Bateias, na pessoa do pastor Homero, nossos irmãos do 48, na pessoa do pastor Angelim, aqui na sede, através da nossa diretoria, presbítero irmão Ronei, pastor Arley, presbítero irmão João Ney, pastor José Adriano, presbítero irmão Misael,
que dirigem os cultos aqui também na sede, nos apoiando, enfim, toda a liderança dos departamentos, departamento de missão, na pessoa do presbítero Bom Samuel, departamento das crianças, com a irmã Rosana, tia Mari, departamento dos jovens, com diácono irmão Cirineu, irmão Josiel, suas esposas, departamento dos adolescentes, com o irmão Vanderlei, irmã Carla. E nós estamos aqui para servir, para ajudar. Departamento do Círculo de Oração, com a irmã Loriete, irmã Marilda, irmã Cesira, enfim, somos um batalhão, um exército que está na frente dessa batalha. Nós não desistimos de batalhar. É tempo de guerra espiritual, meus irmãos. É tempo de guerrear, é tempo de pelejar. É tempo de buscar a força do Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, que o Senhor tenha misericórdia das nações. Amém? Vamos clamar, vamos seguir guerreando esta batalha, até o Senhor nos dar a vitória completa. Mas será um ano, sim, difícil, um ano mais duro, talvez para aqueles irmãos que estão, quem sabe, até mesmo desanimados quanto ao futuro. Sim, será um ano difícil, as previsões nos mostram isso. Porém, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, que faz chover quando está seco, que faz brotar água da rocha, que faz com que seu povo em obediência se alimente no deserto, cordonizes, que manda a provisão dele para o seu povo. Não podemos deixar de crer na palavra de Deus, e por isso que nós estamos aqui anunciando esta palavra ao seu coração, para você não só se encher de tantas palavras e tantas notícias que são verdadeiros lixos, que procuram atormentar, causar pânico, causar terror. Nós não deixamos de ter a visão precisa das coisas, aquilo que de fato está acontecendo no mundo. Não queremos tapar os olhos com a peneira, não, sabemos da realidade crua e nua, uma realidade difícil, porém o Senhor dá força ao que está cansado, o Senhor dá força para pelejarmos, para batalharmos. E nesta noite, que você seja fortalecido através das orações, através da palavra de Deus, através dos testemunhos, que você seja fortalecido a seguir olhando para o alto, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, não buscando socorro em apenas administrações públicas ou privadas, mas buscando o socorro no Senhor e do Senhor, porque dele vem o socorro para a tua vida, para a minha vida. Amém? Há um texto bíblico no livro dos Salmos que fala sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Nós não podemos deixar de ser sinceros nesse tempo. Nós somos limitados. O homem pode ter grandes capacidades, pode ser dono de ouro, dono de prata, pode ser milionário. Nesta hora, nós sabemos que o homem é limitado, há limites. Nossa força, ela é fraca, na verdade. Muitos naufragarão nos leitos dos hospitais, muitos outros enfrentarão desemprego, muitos outros enfrentarão crises financeiras, idosos que perderão a vida, que são os mais vulneráveis. As nossas crianças deixarão de ver amiguinhos como têm deixado. Quantos aniversários estão sendo feitos dentro de casa, sozinho, porque não há como chamar os amigos para celebrar a vida, chamar os amigos para celebrar mais um ano de vida. Quantos estão estudando em casa porque não tem como ir à escola? As nossas igrejas estão vazias, estão fechadas. O governo está agindo
fazendo o que pode, fazendo o que deve, buscando a melhor forma. A gente sabe disso. Muitos criticam, muitos zombam, muitos não concordam, porém o ser humano quer fazer o melhor nesta hora uns pelos outros. Esta é a verdade. As coisas vão mudar, têm mudado e irão mudar, porém nós não podemos nos apavorar em meio a esse cenário. Não podemos, como diz a palavra de Deus. Como podemos estar seguros nesse tempo? Eu olho para a palavra de Deus, lá em Gênesis no capítulo 22 e verso 8, quando Deus prova Abraão, e Deus diz a Abraão para ele sacrificar seu filho Isaque, mas o Abraão responde ao seu servo dizendo, e também ao seu filho, quando pergunta onde está o cordeiro, Abraão responde Isaque: Deus proverá. E eu creio que Deus há de prover uma saída para nós, para a sua família, para a igreja do Senhor, para o mundo. Mas nós temos que olhar para esse tempo e aprender que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que age para reprimir a violência, reprimir a injustiça, reprimir o homem violento, reprimir a impiedade no mundo. E talvez seja este vírus, esta permissão de Deus para que o homem refreie-se em suas maldades, busque o seu propósito de existência na pessoa de Jesus Cristo. No salmo que eu quero ler sobre a soberania de Deus, é o salmo que nos reporta o seguinte: quando as águas do dilúvio vieram sobre o povo de Deus, o povo da terra, para julgar a terra, e Deus livra a família de Noé e os animais. No Salmo 29 e versículo 10, se você tem a sua Bíblia, você pode ler ela comigo. Nos diz assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Veja bem, embora Deus permitiu o dilúvio para corrigir a iniquidade, o coração perverso do homem, o coração mau do homem que se afasta de Deus, que ridiculariza, que zomba, que acha que na força do seu braço todas as coisas são possíveis, este Deus então corrige a sua criação. Adão e Eva, Deus corrigiu de que forma? Tirando-os da sua presença, tirando-os do jardim, jardim da comunhão, jardim da perfeição. Tirou Adão e Eva do jardim, e sobre Adão e Eva vieram as consequências do seu pecado, as consequências do seu pecado, as consequências do seu erro, da sua desobediência, sobre Adão e Eva. Logo em seguida vemos a maldade, a crueldade alcançando o coração de um dos filhos de Adão e Eva, que provoca então o primeiro assassinato, matando seu próprio irmão, matando aquele que era da sua própria linhagem, com o seu próprio sangue. A maldade, o erro, o pecado dominando o ser humano. Mais à frente nós vemos então que chegou um ponto que Deus disse: olha, eu vou fazer uma nova criação através de Noé, este homem que andava reto diante de Deus, e Deus envia o dilúvio, dá tempo para as pessoas se arrependerem, dá tempo para as pessoas se corrigirem, dá tempo para as pessoas ouvirem a sua voz e voltarem às suas atitudes para andarem de acordo com a vontade absoluta de Deus. Mas o homem com o coração duro prefere zombar de Noé, zombar da família de Noé, e as águas vieram. Só que no texto que eu li aqui, nos Salmos, diz que Deus se assenta
assenta sobre o dilúvio. Deus se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O que isso significa, pastor? Que Deus não perdeu o controle. Quando o dilúvio estava acontecendo, Deus não perdeu o controle da quantidade de dias que as águas haveriam de estar sobre a face da terra. Deus não perdeu o controle daquela embarcação. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem o domínio, a natureza obedece. Você se lembra de Jesus quando estava com seus discípulos, o mar revolto, o vento que assolava aquele barco? Jesus disse para que o vento e o mar se aquietasse, se acalmasse, e o vento e o mar obedeceu, porque a natureza está sujeita ao poder, à soberania de Deus. Você pode dar graças a Deus por isso. A natureza está submissa. Ele tem poder sobre a sua criação. Isso significa que Ele tem poder sobre os germes, sobre as bactérias, sobre os vírus, sobre todas as coisas na terra. Ele tem o domínio, Ele tem o poder. Mas o homem não se arrependeu. Mais à frente nós vemos que o homem quer criar uma torre agora para alcançar os céus. E Deus vem como se ridicularizasse do homem. Deus confunde as línguas, e o homem agora, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. E nesse contexto, Deus levanta então Abraão e sua família, chama Abraão para que as famílias na terra fossem abençoadas através de Abraão, através dele e de sua descendência. Mas aquela família que era para ser uma bênção para as nações, também é parte do problema, porque o ser humano caído é um ser humano que não tem condição de se erguer por si mesmo. A família de Abraão, que era para ser uma bênção, nós vemos agora Jacó, nós vemos Isaac sendo provado, quase que sendo morto. Nós vemos o Abraão tentando resolver seu problema de não ter filho, e então gera com Agar Ismael. Nós vemos Jacó mais à frente suplantando seu irmão. Nós vemos José sendo vendido pelos seus irmãos, sendo levado para o Egito como escravo. Mas a resposta de José para os seus irmãos, quando ele diz assim: aquilo que vocês tentaram para que fosse mal para mim, para que me causasse mal, Deus tornou isso em bênção. Por quê? Porque apesar das crises, apesar das perdas, apesar da maldade, apesar das situações tão ferrenhas contra a humanidade, Deus ainda continua tornando o mal em bênção. Deus ainda continua transformando, assim como eu creio que esse vírus, essa pandemia, no tempo da nossa geração aqui, que estamos vivendo, Deus há de tornar em bênçãos. Deus há de tornar em bênçãos. Jó era um homem bom, era um homem perfeito, era um homem que não tinha dolo, não tinha erro. Porém Jó também sofreu. Mostra-nos que não é só os maus da terra que padecem, não é só os maus da terra que sofrem, os justos também, o homem bom também. Porém Deus instituiu Jó. Jó até pode-se dizer que é uma figura de Cristo, porque Cristo padeceu, sofreu também, nesse sentido de ser justo, sofreu também na cruz, não merecendo a cruz, mas foi a cruz para redimir a humanidade. Nós temos então o chamado sobre Israel para ser uma bênção às nações, mas ele se faz parte do problema, ele continua causando problema, e Deus então manda Israel para o exílio. Deus manda Israel para ser dominado por outras nações, para corrigir, para que houvesse arrependimento. Nós vemos
a degradação social, a degradação moral, a degradação do culto, a degradação do servir a Deus, o povo corrompido, o povo distorcendo como cegos que não veem, tem olhos mas não enxergam, tem ouvidos mas não ouvem. Assim é a condição de Israel, e Deus então envia para a Babilônia. Mas lá Deus promete resgatar o povo, porque o amor de Deus, Ele, apesar de julgar, apesar de disciplinar, o amor dele é muito maravilhoso. A misericórdia dele é impossível de ser descrita, de ser até mesmo entendida. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter, como disse o apóstolo: terei misericórdia de quem eu quiser ter, disse Deus. Então nós vemos Deus chamando o povo para o arrependimento. Quando Jesus vem a este mundo, nós vemos também a situação que estava o povo, as nações, os reinos. Há um confronto muito grande entre o reino de Jesus e o reino deste mundo. Jesus mesmo diz para Pilatos, naquele confronto com Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, não tem as características desse mundo, não é de guerra. Eu vim para dar testemunho da verdade. E na cruz do Calvário, Jesus mostra o que é de fato o seu reino: dar a sua vida, dar a outra face, dar em amor às pessoas, a sua criação. A Bíblia nos diz em Efésios 1:11 que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Deus faz todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas que Deus faz, que Deus permite, Deus faz para que aconteça de acordo com o seu propósito. Há um propósito de Deus em todas estas coisas, e a humanidade precisa entender o propósito de Deus. É tempo de se voltar para o nosso Criador, é tempo de nos voltarmos para Ele em verdade. Há tantos apavorados, não tem solução, dinheiro não paga a vida. Há tantos apavorados porque não tem nem remédio. Há quantos apavorados? Porém, é tempo de se voltar para o nosso Senhor, o nosso Criador. E nós vemos então que Deus, em todas essas histórias que eu contei para vocês, que Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perde o controle, o seu domínio, o seu governo. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. A Bíblia nos diz algumas passagens sobre essa questão. O Salmo 29 nós lemos, e eu gostaria de convidar você para ler o Salmo 77. O Salmo 77, verso 16, nos diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Veja bem a soberania de Deus contra a natureza. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram porque te viram. No Salmo 114, a Bíblia diz assim também no versículo 3, 114 e verso 3, diz: o mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás, quando Deus tirou o seu povo do Egito. E no verso 5: que tivestes, ó mar, que fugistes, e tu, ó Jordão, que tornastes atrás. Nada se compara ao poder de Deus. Deus governa o mundo natural, Deus governa todas as coisas. Deus enviou o peixe, o grande peixe, para pegar Jonas e levar para cumprir a sua missão. Deus manda que a planta cresça. Deus ordena que o verme também ir lá, no livro de Jonas, ir lá e comer a planta. É muito acima da vida dos vermes. As estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus. Não podemos nos apavorar. Isaías, no capítulo 40, verso 6, diz: levantai
Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Quanto mais então, meus irmãos, os eventos naturais deste mundo. Deus ordena, Deus comanda, Deus permite. Deus permite os desastres, pastor? Deus permite os desastres. Deus permite que as doenças e as deficiências físicas levem à morte? Sim, porque o mundo está caído, Deus está redimindo. Por isso que o cristão tem uma esperança que ela não é passageira, é a esperança da ressurreição, é a esperança da transformação do corpo no que é mortal em imortalidade, do corruptível em corruptibilidade, para sempre estarem com o Senhor nos novos céus e na nova terra, habitando com o Senhor, aonde sim, o problema da deficiência, do pecado, da maldade, ela será aniquilada para sempre. Os nossos olhos devem se voltar para a promessa bíblica da redenção de Cristo. Vale a pena ser crente, vale a pena servir ao Senhor, porque quem serve ao Senhor, sua esperança, ela é maravilhosa. Levou os apóstolos a enfrentar a morte, levou a igreja primitiva a não recuar perante os confrontos, perante as perseguições, levou a igreja primitiva a permanecer firme. Por quê, pastor? Porque a esperança da igreja, era a vinda de Jesus, a restauração para todo sempre. Deus está agindo. No Salmo 47, versículo 15, nos diz: o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra, a palavra de Deus corre velozmente. O que dá a neve como lã, é Deus que dá a neve. O que esparge a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Esse é o nosso Deus, que tem todo o domínio, que tem tudo em suas mãos, não perdeu o controle da situação. E em terceiro, eu gostaria que você pensasse: Deus age sim para frear o mal que opera nesse século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu pontuei antes aqui algumas situações de ações de Deus. Chegou uma vez que Deus disse: me arrependi de criar novamente o homem. Moisés, eu vou fazer de você o meu povo e vou destruir, porque o povo está servindo ao ídolo que construíram, se tornaram idólatra. Deus resgatando eles lá do Egito, e agora no meio do caminho eles simplesmente, porque o Moisés demorou um pouco a voltar, já construíram um Deus, um ídolo. Deus disse: eu vou fazer de ti, Moisés. E Moisés lembra a Deus da promessa feita a Abraão. Então Deus, ele tem um castigo, um juízo sobre aquele povo. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Mas Jesus lidou com o mundo caído, e não tocou em Jesus, e não corrompeu Jesus, e não diminuiu Jesus. Jesus escolheu homens falhos, homens que até mesmo expressaram suas incredulidades. Pedro foi um deles que traiu Jesus. Nós temos Judas que traiu Jesus. Nós temos todas essas histórias que nos mostram a perversidade do homem. Mas Jesus, na cruz do Calvário, entregando a sua vida pelo homem, entregou para resgatar, para salvar este homem. A Bíblia nos diz que ele tocou em leproso, em vez dele ficar leproso, o leproso recebeu a cura. A mulher que
tinha fluxo de sangue, tocou em Jesus, e em vez de Jesus ficar impuro, como era a lei, Jesus torna a mulher pura. Jesus toca no cadáver, no filho da viúva de Naim que estava morto, em vez dele se tornar impuro, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus é o mesmo, ele tem esse poder para transformar a malignidade, aonde opera o pecado, aonde o pecado escraviza. Jesus tem poder para quebrar os grilhões, quebrar as cadeias, romper e trazer a salvação, trazer a justiça, trazer a sua paz, trazer a sua vida. Este é Jesus que nós servimos. Os evangelhos nos mostram Jesus agindo desta forma, quando os homens, seus discípulos, dizem: quem vai sentar à tua direita, à tua esquerda, querendo mostrar o poder do homem, o poder conforme nós vemos nos nossos dias de hoje, o status social, o poder dos reinos da terra. Vão sentar ao lado do rei e vão mostrar que tenham também autoridade. E Jesus disse para os seus discípulos: não compete saber quem vai estar à minha esquerda ou à minha direita. E quem está à direita e à esquerda de Jesus na cruz? 2 malfeitores. E de lá um se arrependeu e pôde desfrutar do gozo das palavras de Jesus, quando disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus veio resgatar, Jesus veio tirar o homem da situação de lepra espiritual, tirar o homem da situação em que o homem está na lama do pecado. As nações estão aí. Nós não podemos olhar para esse tempo, meus amados irmãos, e achar que isto também não é a permissão de Deus. Simplesmente aconteceu? Não, é tempo dos povos voltar ao Senhor, é tempo da igreja se levantar como sacerdócio real e fazer o seu papel que Jesus mesmo levantou e chamou a igreja para ser. Você se lembra quando Jesus falou para os seus discípulos: a partir de agora eu estou dando autoridade para vocês seguirem a mensagem do reino, a mensagem das boas novas, a mensagem que confronta esse mundo, os valores desse mundo. E a igreja primitiva agiu sem temor ao homem, sem temor perder a vida. Agora as nossas igrejas, nós precisamos nos levantar, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Toda a igreja do Senhor é tempo de se levantar e ser luz e ser sal, e falar da vinda do Senhor, e falar do propósito de Deus, que não é um propósito para um dia, para uma semana, é um propósito que visa a eternidade. Eu te chamo a olhar para a cruz, eu te chamo a olhar para Jesus, e olhar e ver Jesus que morreu por você, para que você tivesse essa vida plena, vida abundante, vida eterna. E eu te chamo para você se levantar nesses dias. Talvez isso nos leve a refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos julgamentos, sobre as nossas desculpas. É muito fácil acusarmos os outros, é muito fácil acusarmos as pessoas, é muito fácil atribuirmos aos outros o erro, o engano, quando nós não conseguimos ver em nós mesmos que também precisamos da misericórdia de Deus. É tempo de clamarmos pela misericórdia do Senhor, e o nosso Deus que é misericordioso, o nosso Deus que é soberano, que é poderoso para dizer basta, para dizer chega, para dizer acalma-te vento, aquieta-te em tempestade. Enfim, o nosso Deus que tem o poder para acalmar, para apaziguar, para destruir com as fortalezas das trevas. O nosso Deus, Ele irá agir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar a mim, clamar a mim, é tempo de olharmos para a palavra de Deus.
Jesus não se contaminou. Jesus mostrou com a sua vida, com a sua missão, mostrou esta nova criatura, essa nova geração, esse novo ser humano que você e eu podemos ser. E então, com as palavras desafiadoras do Sermão do Monte ainda ressoando em nossos ouvidos, nós lemos quando Mateus, e observamos ali o Filho do Homem trazendo o julgamento de Deus ao mundo, colocando-o no caminho certo, vencendo o mal, declarando perdão dos pecados com sua própria autoridade, anunciando que tem o direito de suspender as leis que regulamentam o sabá. Nós observamos o Messias vindo até seu reino, vencendo a verdadeira batalha, purificando o templo, trazendo o governo de Deus ao mundo, como no Salmo 2 já tinha sido profetizado sobre Jesus, sobre o Messias. E depois vemos o Filho do Homem, o Messias, ao tornar-se um papel de servo, a fazer o que Israel não conseguiu fazer, a fazer o que o homem não conseguiu fazer, carregar o pecado, a vergonha de todos sobre os seus ombros, naquela cruz, e expiar para todos sempre o pecado da humanidade. Nós temos uma esperança maravilhosa. A Bíblia, ela nos dá uma alegria muito grande, porque conhecemos esse Jesus. Meu irmão, conheça esse Jesus, o Senhor que se assentou sobre o dilúvio. Ele tem o domínio de todas as coisas. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas suas alturas é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas. Aí está o ruído das águas. E quando o salmista no Salmo 29 se vê tomado pelas águas, as águas estão sobre o seu pescoço, ele está realmente quase que afogando, quase que se afogando. No Salmo 69, olha o que o salmista diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Este é o momento que nós estamos. As águas, no sentido figurado, estão sobre as nossas cabeças. Mas no mesmo Salmo, no versículo 34, ele diz: louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Deus tem o domínio sobre o mar, sobre as águas, sobre todas as coisas. Eu quero orar com você que entregou a sua vida para esse Jesus, que tem no coração essa certeza dos cuidados de Deus, que sabe que a igreja precisa orar, porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, mas ainda há uma igreja que se levanta e prega a justiça, prega o amor de Cristo, prega a salvação, prega a transformação de vida, prega a transformação de caráter, prega a transformação moral desta sociedade. A igreja ainda está aqui, por isso que o Senhor tem misericórdia desta criação, o Senhor tem misericórdia da terra, porque a igreja ainda está aqui, e você é a igreja do Senhor, você é a noiva do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir pela misericórdia, pelo socorro, vamos fazer que nem um salmista, vamos dizer: Senhor, tenha misericórdia, as águas estão sobre nós, mas Tu tem o domínio sobre as águas, Tu tem o domínio sobre todas as coisas. Nós queremos orar pela irmã Cisira, que pede oração pelas nações, junto com a irmã Cisira. Nós queremos orar pela irmã Ivete, que pede oração
pela família, pelo nosso presidente do nosso país. Vamos orar pelo nosso presidente, toda a sua equipe de trabalho, de comando, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito Rubens, que poderá estar nos assistindo também. Vamos orar pela administração, como a igreja sempre faz, sempre ora pelas nossas autoridades. Vamos orar por todos também que trabalham na saúde, que estão atendendo aí, e muitos deles sendo infectados e correndo risco de morte. A oração pela irmã Vitalina, que pede oração, por toda a família Santos. Vamos orar também, vamos orar pela irmã Adriana Dranca, sua família, que Deus abençoe, pelo irmão Vanderlei, irmã Patrícia, Manuele. Vamos orar por esta família linda e preciosa, pela irmã Jurema, sua família. Irmão Vanderlei pede oração pela família Baiuque, família Alexandre e a família Silveira. Meu Pai, quantos pedidos de oração, quantas são as necessidades, Senhor, do teu povo. Mas como é bom, Senhor, saber que a tua benignidade, a tua bondade dura para sempre. Tu estás conosco todos os dias, dias bons, dias ruins, para nos fortalecer, Senhor. Tu estás conosco para mostrar, Senhor, o teu amor, para mostrar a tua compaixão, para mostrar a tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, que nada fugiu do teu controle. Tu tens o domínio sobre a terra, tu tens o domínio sobre tudo, tu tens os domínios sobre as nações, Senhor. E nós sabemos que de ti, Senhor, vem o socorro para o que está aflito, para este mundo, Senhor, que está cada vez mais distante de ti. Nós nos arrependemos de nossos pecados, nós nos arrependemos, Senhor, de nos afastarmos da tua presença, e nós queremos mais de ti, voltarmos para a tua palavra, voltarmos para a tua verdade, voltarmos para o teu conselho e seguirmos a nossa vida de acordo com a tua palavra. Oramos, Senhor, por todos esses pedidos de oração apresentados, pelo nosso presidente. Oramos, Senhor, oramos pelos presidentes de todos os países que nesse momento estão, Senhor, enfrentando situações nos seus países. O nosso país aqui, o Brasil, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes, as nossas autoridades, nós clamamos agora por uma saída, um socorro. Nós clamamos, Senhor, pelo nosso prefeito, nosso governador. Nós clamamos por todos aqueles que te servem nos quatro cantos dessa terra, pela tua igreja, Senhor, que te busca nos quatro cantos dessa terra, talvez em seus lares, em suas casas, dentro do carro, dentro do quarto, clamando a ti. Nós agora clamamos por esses teus filhos, Senhor. Tenha misericórdia da tua noiva, tenha misericórdia da tua igreja. Nós clamamos, Senhor, porque confiamos nos teus cuidados e anunciamos a tua volta. A tua igreja, Senhor, clama Maranata. A tua igreja clama pela tua vinda. A tua igreja clama pela restauração completa desta Senhor, desta vida que temos. Nós clamamos pela restauração, Senhor, para vivermos plenamente contigo. Enquanto isso não se dá, dá força ao cansado, dá força ao cansado, renova, Senhor, a fé daquele que está fraquejando, dá alegria, Senhor, àquele que está abatido, dá paz àquele que está angustiado. Que não haja pânico, que não haja temor, que haja confiança nos teus cuidados. Fortalece, Senhor, e refugia a tua igreja nestes dias, refugia o teu povo, porque tu és soberano, tu és soberano, tu és maravilhoso. Aleluia. Grande misericórdia, vem ajudar, Senhor, as nossas vidas. Vem ajudar o meu irmão que está assistindo agora, seus filhos, a esposa, Senhor, o esposo, talvez desempregado, ou uma situação, Senhor, mais difícil, Senhor, que é estar num leito de enfermidade, num hospital.
hospital, seja o que for, meu Deus, tenha misericórdia, porque assim, Senhor, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. E aqui está teu povo que te teme, aqui está o teu povo, Senhor, que te adora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, seja abençoado aí na tua casa. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, e já estaremos encerrando essa live, e amanhã estaremos aqui com o departamento de missão ID. Assista todas as nossas programações, para que você participe, para que você cultue, para que você não fique enferrujado, para que você não fique aí parado, não, para que você, como igreja, através dessa transmissão, possa adorar e servir a Jesus. O nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor, as nossas orações. Amamos vocês, estamos com saudade de vocês, queremos vê-los pronto em breve, queremos que vocês possam desfrutar da bênção de Deus abundante sobre as vossas casas, as vossas vidas, os vossos negócios, as vossas famílias, em nome de Jesus.